Então, boa noite novamente a todos vocês, né? A vocês três, né? Evelyn, Cícera e Lilian, né? Hoje seria a nossa semana de vista à prova, né, gente? Mas acredito que vocês não vão querer ter uma vista à prova, né? Se quiser, a gente explica para vocês, tá? Não tem problema nenhum, não, tá? Mas pelo fato de a maioria ter tirado nota boa, né? Nota máxima na prova, eu acho que acredito que não necessita. Mas caso queiram, tá, gente? A gente faz sem problema nenhum, tá? Vocês querem que faça a prova ou vocês querem que taque aqui o material novo aqui? Por mim, a gente pode começar um material novo, não sei os colegas. Lilian, Evelyn. Por mim, pode começar um material novo também, professor. Tranquilo. Então vamos para o material novo. Nós vamos trabalhar aqui, tá? Sobre ponto de equilíbrio, tá, gente? É o que nós iremos ver a partir de agora. Então vamos lá, custo, volume e lucro, né? Então, estou explicando a aula, tá? Porque como eu postei agora, né? Então vou explicar para vocês não viram. Então estou explicando custos e despesas fixas, né? Então a gente já sabe que custo fixo e despesa fixa são aquelas despesas que não sofrem alteração com relação à quantidade produzida, né? Porém, todavia, entretanto, né, ela não vai sofrer alteração se a gente manter uma produção constante, né? Se a minha produção todo mês for de 10 unidades, 10 unidades, 10 unidades todo mês, então esse custo ele vai ser fixo, né? Agora, se em vez de produzir 10 unidades, né, eu começo a produzir 15 no mês seguinte, 15 no outro mês, né? Quer dizer, 20, né? Mais 5. Vou aumentando gradualmente 5 por 5. Então, esses meus custos e as minhas despesas fixas, elas não serão mais um custo fixo, né? Ela vai ser o custo fixo até a determinada quantia de 10 unidades. Passar de 10 unidades, ela já vai começar a variar. Por quê? Vamos supor aqui, né, que eu trabalho normalmente, né, faço um turno normal de 8 horas diárias, né? Então, trabalhando um turno normal de 8 horas diárias, né, eu pago um salário fixo para os meus funcionários. Então, eu pago um salário lá de R$ 5.000 para os meus funcionários, 8 horas diárias. Porém, se eu falar para os meus funcionários, assim, ó, a partir da semana que vem, nós vamos ter que trabalhar 3 horas a mais, né? Então, automaticamente, né, seu salário desses funcionários vai sofrer uma variação. Então, de salário fixo, eu vou ter o salário fixo de R$ 5.000, mais a hora extra que eu vou precisar pagar para este funcionário. Tá? Então, o salário vai ser fixo até o período do turno de 8 horas. Passou das 8 horas, esse salário já vai ser variável. Porque se o funcionário trabalhar 3 horas, ele vai receber uma determinada quantia de hora extra. Se ele trabalhar só 1 hora, vai receber uma determinada quantia. Se ele trabalhar 2 horas, vai receber uma determinada quantia. Então, isso já vai variar. Por isso que fala que os custos e as despesas nem sempre elas são fixas, né? Para ser fixa, existe um limite, né? Então, para esse salário ser fixo, né, o funcionário precisa trabalhar 8 horas diária. Se ele trabalha 12 horas, então já vai ter uma variação aí. A mesma coisa a nossa energia, né? Energia. Se eu trabalho 8 horas diárias, uma determinada quantia, uma determinada produção, a minha energia vai ter um valor, R$ 500. Então, um exemplo aí, tá? Vai ser de R$ 500. Se eu começo a trabalhar mais 3 horas por dia, então automaticamente essa minha energia ela vai aumentar. Né? Mesma coisa na nossa casa. Eu tenho 3 quartos na minha casa, 3 ar-condicionados em 3 quartos. Beleza, mas eu só utilizo um quarto. Né? Então eu só consumo energia referente a um quarto. Mas se porventura eu chegar e receber visita, né,
aí vai ficar os 3/4 sendo utilizado. Então, neste período, né, aquela despesa, aquele custo fixo que eu tinha de energia, ela vai variar, né? Então, ela vai ser fixa, uma determinada quantia, e passou daquela quantia, né, já vai variar. Para 1/4 utilizando ar-condicionado, a minha energia é de R$ 500, né? Mas eu estou com visita essa semana, então provavelmente, né, vai extrapolar esse meu custo fixo de R$ 500 de energia, porque vai ter 2/4 a mais ligados, né, com luz, né, com ar-condicionado, celular na tomada, essas coisas todinhas. Então, o meu custo fixo e a minha despesa fixa, ela é fixa até uma determinada quantia. Se eu trabalhar mais, né, automaticamente o meu custo ele vai aumentar, tá? Se eu trabalhar menos, o meu custo fixo ele vai permanecer, tá? Ele vai permanecer. O meu custo fixo de mão de obra, né, com pagamento de salário, é R$ 5.000 que eu pago de salário para os meus funcionários, para trabalhar 8 horas. Se ele produzir uma mercadoria, ele vai receber 5.000. Se ele produzir duas, 5.000. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 mercadorias, ele vai receber 5.000, desde que esteja dentro das 8 horas. Agora, se ele vai trabalhar 3 horas a mais, aí já começa a variar o salário dele, tá? Então, por isso que fala que os custos e as despesas fixas, elas é fixas até uma determinada quantia produzida. Por isso que tem esse gráfico aqui. Essa linha reta, tá, é o meu custo fixo. Então, o que eu produzi abaixo dessa linha aqui, então está dentro do meu custo fixo. Aqui já tem a outra escadinha. Então, aqui está dentro do meu custo fixo, aqui está dentro do meu custo fixo. Então, eu já produzia mais aqui, então automaticamente já variou aqui, tá, o meu custo fixo. Tá? Então, produzia mais, aí chega outra linha reta aqui. Então, se eu produzir mais, se eu aumentar o turno em vez de trabalhar um turno, vou trabalhar 2 turnos. Automaticamente, né? Os custos fixos, eles vão sofrer alteração, tá? Não pensem que a minha capacidade de produção é de R$ 10.000, né? É 10.000 unidades. Se eu produzir 15.000, meu custo fixo vai ser o mesmo. Isso é fora de lógica, né? Mesma coisa, eu pago salário para o funcionário trabalhar 8 horas diárias. Então, se eu trabalho 12 horas, eu vou ter que pagar hora extra. Ou então, eu falo para o meu funcionário, se você produzir 5 mercadorias a mais, né? Em vez de você produzir 10, você produzir 15, eu te pago um extra pelas 5 mercadorias extras que vocês fabricarem. Então, aí o custo fixo é até aquela quantidade de salário fixo. O que eu paguei a mais, né, já vai sofrer alteração. Tudo bem, gente? Bom, Angélica, com você? Oi, professor, tudo bem? Não respondeu a prova de lápis, né, Angélica? Talvez. O professor nem estava aqui. Nossa, tudo sabia. Então, vamos lá. Para mim era até pegadinha. Que pegadinha? Eu não faço pegadinha, não, gente. Custos e despesas variáveis. Cicera, desliga o microfone aí, por favor. Obrigado. Então, custos e despesas variáveis, né? São aquelas, se a gente produz mais, gasta mais. Produz menos, gasta menos, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, tá? Com relação aos desperdícios, tá? Os desperdícios, principalmente de matéria-prima. Então, assim, o desperdício, né, as perdas que nós temos durante a produção, ele fica bem evidenciado quando a nossa produção é baixa, né? Então, vamos supor que eu vou produzir aí, né, 10 computadores, vou produzir 10 notebooks. Então, aí, para produzir esses 10 notebooks, na hora de encaixar o teclado aqui no notebook, né, estragou determinada peça. Então, eu vou ter que jogar esse teclado fora. E assim, para produzir 10
notebooks, eu tive um desperdício, né, de 5 teclados, né? Então, esse desperdício, tá, tem que ser evitado, porque esse desperdício vai entrar no cálculo lá dos custos variáveis, tá, da matéria-prima. Porque por mais que eu não utilizei esses teclados, eu gastei 5 teclados, tá? É a mesma coisa, eu comprei lá uma caixa de parafuso, um saco de parafuso, um saco de prego para produzir as minhas cadeiras, né? A cadeira da faculdade. Então, dentro para produzir 5 cadeiras lá da faculdade, eu gastei duas sacolas de prego e 2 sacolas de parafuso. Mas será que essas 2 sacolas estão colocadas lá nessas cadeiras? Ou teve desperdício durante a produção? Então, se eu gastei 2 sacolas, eu estou falando que eu não tenho noção, tá? Entendo que é muito 2 sacolas de parafuso, 2 sacolas de prego, né? Mas não sei, tá? Só uma suposição aqui. Então, se essas 2 sacolas de parafuso e 2 sacolas de prego estão colocados lá naquelas cadeiras, tudo bem, beleza, não teve desperdício. Agora, dessas 2 sacolas de parafuso que eu utilizei e 2 sacolas de prego, apenas uma sacola de parafuso e uma sacola de prego foi realmente colocada naquelas mercadorias, então nós tivemos um desperdício aí de uma sacola de cada, né? Desse montante de 10 unidades, no meu ponto de vista, ele é muito alto, né? Agora, se eu desperdicei uma sacola de parafuso e uma sacola de prego para produzir 50 cadeiras, 60, 70, 80 cadeiras, aí já começa, né, a reduzir esse desperdício, né? Então, por isso que esses desperdícios eles precisam ser evitados, né? Porque assim, se a gente produz uma mercadoria, né, nós vamos ter o custo variável referente àquela mercadoria. Mas se durante essa produção, tá, gente, acontecer desperdício, esse desperdício tem que ser colocado no custo desse produto, tá? Não necessariamente, só vou contabilizar aquelas mercadorias, tá, que foi realmente colocada lá no produto. Então, aqueles desperdício lá não vai entrar para cálculo nenhum. Então, aí nós teremos 2 desperdícios: o desperdício da mercadoria e a perca do valor do dinheiro no momento da venda, que aí eu não vou conseguir colocar um preço justo, né, porque eu desperdicei lá, deixei de fora o desperdício que eu tive, as minhas perdas, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a esses custos e essas despesas variáveis, tá? Se teve um desperdício no momento da produção, esse desperdício ele precisa ser contabilizado lá no momento do custo unitário, tá, gente? Aí, né, se a linha de produção aqui é contínua, né, o custo só vai aumentando, né, o custo variável, custo e despesa variável. Agora, produz um pouco, aí tem uma queda, aí produz mais um pouco, aí tem uma queda, aí produz mais um pouco, aí tem mais uma queda. Então, o custo variável ele vai depender muito da quantidade produzida. Como eu falei, se eu consigo produzir de uma forma linear, né, sempre, hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí o meu custo só vai aumentando. Mas hoje eu produzo 1, amanhã 2. Aí eu volto a produzir 1, aí eu aí eu produzo 3, aí 2, né? Aí a minha linha aqui sempre vai sofrer alterações aqui. Tudo bem, gente? Vocês são quietinhos hoje? O que foi? Tudo. Bom, vocês estão aí, gente? Sim, professor. Sim, que bom, Angélica. Renato chegou agora também, Renato. Então vamos falar. Boa noite, Renato. Vamos falar sobre ponto de equilíbrio. Tá? O que é ponto de equilíbrio? Já vou adiantar aqui, é aquilo que nós precisamos vender para não ganhar e nem perder. Eu acredito que nós já tivemos uma aula dessa, né? Na outra disciplina lá, quando vocês estudavam com a administração, que teve a troca do professor lá e tudo mais. Então, acho que nós já tivemos isso daqui, mas não tem problema, tá? Eu tenho certeza que vocês vão falar que não lembra, né? Então, nós vamos ver novamente.
Então, ponto de equilíbrio é aquele ponto em que eu vendo, porém eu não ganho e nem perco. Tá? O ponto de equilíbrio é esse pontinho bem aqui assim, ó, onde está o cursor aqui. Tá bem aqui assim. Nessa linha reta, eu tenho os meus custos fixos, tá? Então, até aqui meu custo fixo. Do custo fixo para cima são os meus custos variáveis, né? Aí eu tenho esse ponto de equilíbrio. A minha receita, vou vendendo, 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 né? E aqui é o meu lucro, nessa outra linha aqui. Então, isso significa que, a partir deste ponto aqui, ó, deste pontinho aqui, o que tiver aqui para cima é lucro. E o que tiver dentro desse quadrante aqui, ó, é prejuízo. Por quê? Aqui eu tenho o meu custo fixo e aqui eu tenho o meu custo variável, tá? Então, deste ponto aqui até aqui, eu só tenho custos, tá? Custos e despesas, né? Então, se eu vender até aqui, um ponto a menos aqui, significa que eu não estou tendo lucro, estou tendo prejuízo. Então, aquilo que estiver dentro, tá? Então, aqui, receita. Então, eu vendi, fui vendendo, fui vendendo, fui vendendo, fui vendendo. Aí chegou bem aqui. Então, aqui é o meu ponto de equilíbrio, bem na junção das linhas aí. Isso significa que aqui nesse ponto eu não ganho e eu também não perco, tá? Então, eu preciso, só um exemplo aqui, tá? Eu preciso vender 10 unidades, tá? A R$ 100 cada uma. Então, dessa forma, eu chego no meu ponto de equilíbrio. Se eu vender 9 unidades, eu estou tendo prejuízo. Se eu vender 8, eu estou tendo prejuízo, que vai ficar dentro deste quadrante aqui. Agora, se eu vender 11, se eu vender 12, se eu vender 13, aí eu já vou estar tendo lucro, tá? Porque a linha vai subir aqui, né? A linha vai subir aqui. Tá? Então, aqui já significa que eu estou tendo lucro, tá? De R$ 100, porque aqui é o meu ponto de equilíbrio. 10 unidades, tá? A R$ 100 cada um. Tá? Então, o meu ponto de equilíbrio, eu preciso vender 10 quantidade, e essas 10 eu preciso vendê-las cada uma por R$ 100. Aqui é só um exemplo, tá? Então, o ponto de equilíbrio é aquele ponto em que eu não ganho e eu nem não perco nada e nem ganho. Fórmula do ponto de equilíbrio. Custo, esse Czinho aqui é de custo, anotem aí, tá? Custo, aqui é um custo fixo, tá? Custo mais despesa fixa. Então, é a soma do custo fixo mais despesa fixa dividido por margem de contribuição. Tá? O MC é margem de contribuição. Não é MC não, tá, gente? De quem gosta de funk aí e nos funk aí, não é MC não, é margem de contribuição. Então, a margem de contribuição, como que eu encontro a margem de contribuição? Preço de vendas menos custo variável menos a despesa variável. Então, é desta forma que eu encontro a margem de contribuição, tá? Então, nós precisamos primeiro encontrar a margem de contribuição para depois fazer o nosso ponto de equilíbrio, tá? Tudo bem, gente? Então, aqui, beleza. Só a Angélica que fala aí. Beleza, então temos aqui preço de venda, R$ 500, né? Custos mais despesas variáveis, R$ 350. Existe exercícios, tá, que a gente vai fazer, que pode estar separado, custo variável, né, R$ 100, mais despesas variáveis, R$ 250. Mas aqui já foi colocado o valor total. Custo mais despesa fixa, tá? É custo fixo mais despesas fixas, R$ 600 mil. Então, nós vamos encontrar aqui o ponto de equilíbrio. Então, primeiro vou achar a margem de contribuição, preço de vendas, desculpa, gente,
Preço de vendas, R$ 500, menos R$ 350. Então, a minha margem de contribuição é R$ 150, tá? Agora, nós iremos achar o nosso ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio é custos fixos mais despesas fixas. Então, R$ 600 mil dividido por 150 unidades. Tá? Então, o meu ponto de equilíbrio é 4.000 unidades. Então, se eu vender 4.000 unidades com o valor de R$ 500 cada unidade, aí eu vou chegar ao meu ponto de equilíbrio, tá? Vamos ver aqui quanto que vai dar em reais. Então, 4.000, né? 4.000 vezes 500. Então, eu preciso vender R$ 2 milhões para não ter lucro e não ter prejuízo, tá? Isso é em reais, em quantidade, 4.000 unidades. Então, isso é ponto de equilíbrio. Nós, quando estamos na nossa empresa, nós precisamos fazer esse ponto de equilíbrio, tá? Seja lá o que nós trabalhamos, com o que nós trabalhamos. Se eu vendo roupa, eu preciso colocar, tá, esse ponto de equilíbrio para não ter lucro nem ter prejuízo, senão a gente acaba pagando para trabalhar, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Continuando, margem de segurança, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Suponhamos que uma construtora esteja produzindo o tipo de casa, né? Aí, para produzir essas casas, nós temos os custos variáveis, R$ 140 mil por unidade, custo fixo mais despesa fixa, R$ 1 milhão. E o preço de venda, R$ 240, tá? Então, ponto de equilíbrio, 10 casas, tá? R$ 1 milhão, tá? 1 milhão dividido por R$ 100 mil, que é 240 menos 140, que é a minha margem de contribuição. 240 menos 140, igual a 10 casas. Então, o ponto de equilíbrio desta construtora, tá, é 10 casas por mês. Se ela não produzir e não vender 10 casas por mês, né, ao preço de R$ 240, 240 mil, desculpa, né? Então, uma casinha bem basiquinha, né? R$ 240 mil, 10 casas. Se ele não vender 10 casas pelo preço de R$ 240 mil, ele está tendo prejuízo. Se ele vender 11 casas, a partir da 11ª, já está tendo lucro, né? Com o preço de R$ 240 mil. Então, encontramos o nosso ponto de equilíbrio. Qual que é a nossa margem de segurança? Suponhamos que ela esteja produzindo e vendendo 14 casas por mês. Então, notem que o ponto de equilíbrio dela é 10 casas. Porém, ela está fazendo, construindo e vendendo 14 casas por mês. Então, o ponto de equilíbrio, a margem de segurança dela é de 4 unidades, tá? Por que 4 unidades? Porque se ela tem um ponto de equilíbrio de 10 e ela consegue produzir e vender 14 casas, então significa que a margem de segurança dela é de 4 casas. Então ela pode vender 14, 4 a mais que vai estar na margem de segurança. Ela pode vender 13, então vai vender 13 a mais, está na margem de segurança. Vai vender 12, 2 a mais, está na margem de segurança dela. 11 está na margem de segurança, vendeu uma a mais, tá? Então, isso é margem de segurança, tá? Se ela consegue produzir e ela consegue vender essas 4 casas a mais, né? Então, essa é a margem de segurança dela, tá? Então, aí, 4 vezes 100, né? Que é a margem de contribuição. Então, R$ 400 mil a mais que ela tem de segurança, né? Então, ela pode ter uma folga aí, né? Ficar aí 2 meses, né? Vamos supor, né? Se ela vendeu no mês, né? Se ela vendeu no mês as 14 casas, né? Então, significa que no mês seguinte ela pode vender apenas 8 casas, né? Porque ainda ela tem mais 2 casas de haver, né?
ela conseguiu vender no mês anterior 4 casas a mais. Só que chegou nesse mês, né, ela vendeu apenas 8. Mas está dentro da margem de segurança. É igual aquele negócio de pontos percentuais, né? Então, 2 para mais e 2 para menos, né? Então, ela consegue se manter, né, em determinado mês em que a produção e que a venda for menor do que aquele ponto de equilíbrio. Ah, hoje eu vendi 14 casas. Opa, beleza, vendi 4 casas a mais. Então, né, tive 4 casas a mais aí que eu vendi, 4 casas acima do meu ponto de equilíbrio. Ah, mas no mês seguinte eu vendi só 8 casas. Não tem problema, não é que não tem problema, né, gente? Não vai afetar o seu resultado, porque no mês anterior você conseguiu vender, né, 4 casas a mais. Ainda você estará dentro do seu ponto de equilíbrio, tá? Por isso que tem a margem de segurança aí, tá? Aí nós temos a fórmula. Então, 4 casas, né? 4 a mais dividido pela quantidade total, 28%, 28,6%. Na fórmula aqui, receitas atuais, 3.360.000, que são as 14 casas, vezes 240, que é o meu preço de venda, né? Então, 3.360.000. Menos o ponto de equilíbrio que nós encontramos, 2.400.000. Tá? 10 casas, que é o ponto de equilíbrio, vezes os 240 mil reais, que é o preço de venda. Dividido por 3.360.000, que vai dar os mesmos 28,6%. Dúvida, gente? Essa margem de segurança... Hã? Um pouco, Um professor, pouco? Tá. mas exercício acho que eu entendo. Tá, vou mudar a margem de segurança aqui com relação às notas das provas, tá? Então, vocês, né, a média é 7. A maioria de vocês tiraram 10 da prova, né? Então, isso significa que, qual que é a sua margem de segurança? 3 pontos a mais, né? Significa que, na próxima prova, né, não quer dizer que vocês vão fazer isso, mas na próxima prova, se vocês tirarem uma nota 4, vocês ainda estarão dentro da média, porque no mês, na prova anterior, vocês tiveram 3 pontos a mais. Então, vai somar os 4, né? Não é que vai somar, vocês terão a nota 4 com os 3 pontos extras. Então, vai ficar 7 da primeira média, mais 7 da segunda média, tá? Então, isso é margem de segurança. Eu sei, né? Tenho certeza que vocês fazem esse cálculo de margem de segurança. Então, vocês falam assim, bom, nessa prova eu tirei 8, né? Então estou com um ponto extra. Quer dizer que na próxima prova, caso eu tire uma média 6, então ainda vou ficar dentro da média, né? Porque aí vai somar 14, né? Então assim nós vamos fazendo. Ah, eu tirei 9 de média na primeira prova. Então significa que, né, na segunda prova eu posso tirar 5, né? Porque aí vai ter os 2 pontos de haver lá da primeira nota que estão sobrando na primeira nota, vai se encaixar com esses 5 e vai dar a média 7 da mesma forma. Então eu vou conseguir passar da mesma forma, tá? Da mesma maneira. Então isso é margem de segurança. Ah, tirei 10 na primeira prova, né? Tirei 10 na segunda prova, então tenho 6 pontos de haver, né? 3 da primeira e 3 da segunda. Então, significa que, para mim passar, eu preciso tirar apenas um ponto na última prova, que aí vai dar os 21 pontos, dividido, né, por 3, vai chegar à média 7. Então, isso é margem de segurança, tá? Quanto mais a gente produz e mais a gente vende, né, se porventura no mês seguinte a gente vender menos, a gente vai poder compensar dentro dessa margem de segurança que nós tivemos. Beleza? Ficou mais claro assim? Sim, professor. Que bom. Tá? Então, aí, ponto de equilíbrio contábil foi o que nós já vimos, né? Custo fixo mais despesa fixa dividido por margem de contribuição. Ponto de equilíbrio econômico, tá?
A fórmula é essa aqui, ponto de equilíbrio econômico. Custo fixo mais despesa fixa mais rentabilidade. Essa rentabilidade é calculada em cima do patrimônio líquido, tá? Dividido pela margem de contribuição. Então, eu tenho um exemplo aqui, né? Eu tenho R$ 1 milhão de patrimônio líquido e eu quero ter um retorno de 10%, né, referente ao meu patrimônio líquido. Tá? Aí, custo fixo mais despesa fixa, R$ 500 mil, preço de venda 600, custo variável, despesa variável 350. Aí, custo fixo mais despesa fixa, 500 mil, mais 100 mil reais. Da onde que saiu 100 mil? 10% de R$ 1 milhão. Então, isso significa que eu quero ganhar 100 mil reais a mais, tá, nas minhas vendas. Por isso que eu coloco mais 100 mil reais. Tá? Então, para ganhar esse valor, né, para ter esse valor aqui, eu preciso vender 2.500 unidades. Se eu vender menos que 2.500 unidades, eu não vou chegar à minha rentabilidade desejada, que é 10%. Tá? Isso é quando eu coloco uma meta lá para minha empresa, tá, gente? Esse mês eu quero ganhar 10% a mais. Então, para ganhar 10% a mais, eu preciso vender mais mercadorias. No exemplo aí, 2.500 unidades. Quero vender, receber aí mais 5%. Então, coloco 5% sempre em cima do valor do patrimônio líquido, igual esse 100 mil aí, tá? É 10%, tá? 10% do valor de 1 milhão lá do meu patrimônio líquido. Aí, preciso vender 2.500 unidades. Tá? É isso que eu preciso vender, 2.500 unidades de mercadoria. E o ponto de equilíbrio financeiro é a mesma fórmula, tá? Custo fixo mais despesa fixa, menos depreciação, menos exaustão, menos amortização, dividido por margem de contribuição, tá? Talvez vocês vou mudar aqui, tá? Só para não confundir vocês. Então, aqui é custo fixo, tá? Peraí. Então, é custo fixo menos depreciação ou exaustão ou amortização, dividido por margem de contribuição, tá? Então, vou mudar aqui, né? Mudei aqui para ficar mais fácil aqui. Porque tinha umas barrinhas ali, vocês iriam achar que estava dividindo pelas depreciação, amortização. Então, ponto de equilíbrio financeiro, custo fixo mais despesa fixa menos depreciação ou exaustão ou amortização. Se tiver os três, vamos reduzir pelos três, tá? Por que que eu faço isso, tá? Porque a depreciação, gente, ela é uma despesa, ela é um custo que nós temos, porém não tem desembolso nenhum, tá? Eu não vou pagar pela depreciação. A depreciação do mês aqui foi de 5 mil reais. Beleza, mas eu não vou desembolsar 5 mil reais pela depreciação. Eu não vou desembolsar 5 mil reais pela exaustão, tá? Ou pela amortização. Diferente, tá, do custo com a energia. Porque o custo com a energia, eu preciso pagar essa fatura de energia. O custo com material de expediente, eu preciso pagar o material de expediente, eu preciso comprar. Já o custo ou a despesa com depreciação, eu não gasto nada com ela, vai ter ali, né? Mas eu não vai ter desembolso financeiro, tá? Com relação. Então, nesta fórmula aqui, eu só coloco os custos e as despesas que vai gerar desembolso financeiro para mim. Então, eu tiro as despesas que não têm desembolso financeiro, que é a depreciação, exaustão e amortização, tá? E deixo apenas os custos e as despesas que vai acontecer o desembolso financeiro. Aí eu vou chegar em uma nova quantidade que eu preciso vender, tá? Então, isso é ponto de equilíbrio, tá, gente? Deixei um exercício aqui para vocês resolverem, tá? Bem simplesinho. Então, ponto de equilíbrio é aquilo que eu preciso vender para não ganhar
e nem perder. Então, uma determinada quantidade com um determinado valor. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Ainda não. Ainda não? Que bom. Eu tenho uma dúvida, professor. Sim, Em pode falar. questão à porcentagem, ela pode variar, por exemplo, ali está 10% naquele exemplo que o senhor passou. Aham. Ela varia, pode ser, por exemplo, 20, 30? Pode, vai variar. Sim, ela vai variar de acordo com a quantidade que você quer ganhar mais, né? Então, se você quer um retorno de 10%, né, vai ter 10%. Se você quer um retorno de 20%, você vai colocar 20%. Vai depender da quantidade da porcentagem de retorno que você quer ter. Tá? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Aqueles 10% não é fixa, tá? Só foi o exemplo que eu utilizei ali. Beleza? Dúvidas, então, só na prova, né, gente? Então, boa noite a vocês, bom descanso, tá? E mais uma vez, parabéns aí pela prova, tá? Fiquei extremamente emocionado com a nota da prova. Boa noite, Boa noite. professor. Boa noite, bom descanso.